Bom dia, pessoal. Sejam bem-vindos a mais uma aula. Na aula de hoje falaremos sobre associação de resistores. Mais precisamente, vamos falar sobre associação de resistores em série. Tá? O que significa associar resistores em série? Significa ligá-los em um único trajeto, beleza? Ou seja, a corrente elétrica ela vai ter um único caminho para passagem. Ela não vai ter variação, tá bom? Vamos ver exemplos aqui, ó. Para sair do terminal A e chegar no terminal C, a corrente elétrica só vai ter um caminho para fazer aqui, ó. Ela vai passar pelo resistor 1, pelo terminal B, pelo resistor 2, para depois chegar aqui no caminho C. Não tem variação, tá? Ó, ela vai sair daqui e vai ter que fazer exatamente isso daqui, ó. Ela não vai sair daqui e aí chegar aqui ela vai ter opção para cima, opção para baixo, nada disso. Ela vai seguir essa linha reta que está aqui, tá bom? Uma única opção de caminho, beleza? Vai ser sempre dois resistores só, professor? Não, pode ter quantos a gente precisar. No caso aqui eu tenho três. Vocês vão ver nos exemplos que eu vou fazer ali, que eu vou fazer um com quatro, tá? Quantos forem necessários. E o que a gente vai fazer com esses resistores em série? Uma das coisas que a gente vai aprender é como é que eu transformo esses vários resistores aqui em um só, em um único resistor equivalente. É uma das coisas que a gente vai aprender, tá? Como é que eu calculo a tensão que vai estar envolvida em cada um passo aqui, tá bom? A corrente não, porque a corrente vocês já viram que aqui ela vai ser a mesma. Como ele está em série, em linha reta, não tem variação de caminho, a corrente vai entrar aqui e sair aqui no final a mesma corrente, beleza? Vamos ver algumas propriedades. Propriedade 1. A tensão total na associação em série é a soma das tensões parciais. Ou seja, o meu U total vai ser o somatório da tensão no resistor 1, mais a tensão no resistor 2, mais a tensão no resistor 3, e assim sucessivamente até chegar no último resistor, beleza? Temos também sobre a resistência equivalente, que é a mesma coisa da tensão, tá? A resistência equivalente vai ser o somatório das resistências parciais, beleza? Lembrando que a gente está falando de associação em série, hein, galera? Quando for o outro tipo de associação vai ser outras regras, tá bom? Então, olha só. A tensão total é o somatório das tensões parciais. A resistência equivalente é o somatório das resistências parciais, beleza? Vamos ver com exemplos como é que a gente usa essas propriedades. Exemplo 1. Quatro resistores estão ligados em série, como mostra a figura. Percebam o seguinte, ó, a minha figura não está em linha reta, mas a opção de caminho da corrente é uma só. A corrente vai sair daqui e vai fazer esse caminho aqui. Não tem outro caminho para ele fazer. Então, se eu só tenho um caminho de opção para a corrente, é uma associação em série, tá bom? O que a gente lembra de associação em série? Tá? A resistência equivalente é o somatório das resistências parciais. No nosso caso aqui, a gente vai somar o R1, o R2, o R3 e o R4. Então, olha só, a nossa resistência equivalente vai ser igual ao R1, que é 2, mais o R2, que é 1, mais o R3, que é 5, mais o R4, que é 3. Ou seja, a resistência equivalente vai ser igual a 2 mais 1, 3, mais 5, 8, mais 3, 11. 11, unidade de resistência, é o ohm, tá beleza? Então, a gente tem aqui a unidade de resistência, que é o ohm, tá bom? Então, para achar a resistência equivalente, usa a propriedade, ó, é o somatório das resistências parciais, tudo bem? Vamos à letra B. Se ligarmos aos extremos A e B da associação uma bateria ideal de força eletromotriz U igual a 44 volts, qual é a intensidade da corrente elétrica fornecida aos resistores? Opa, ele quer saber da corrente elétrica, ó. Ele deu aqui para a gente a tensão total. Lembrem-se que a tensão ela é igual a resistência vezes a corrente, tá bom? Então, qual a resistência que a gente vai trabalhar? A resistência 1, a resistência 2, a resistência 3 ou a resistência 4? E isso, nenhuma delas, muito bem, porque a tensão que ele deu aqui para a gente é a tensão total. Lembrem que a tensão total é o somatório de cada uma delas aqui, cada uma das tensões, que no caso aqui não estão envolvidas. Então, a gente teria aqui uma tensão 1, uma tensão 2, uma tensão 3 e uma tensão 4, tá? Que não está envolvido e não foi o que ele pediu para a gente. Ele já deu direto a total aqui, que é 44, beleza? Então, qual a resistência que a gente vai calcular?
usar ali a equivalente, que foi a mesma que a gente achou aqui em cima. Ó. Então, quando eu estiver trabalhando com a tensão total, a minha resistência tem que ser a resistência equivalente, beleza? Então, ó, a gente vai ter o U, que é 44, igual a resistência equivalente que a gente achou aqui em cima, que é 11, vezes o I. Ou seja, o nosso I vai ser igual a 44 dividido para 11, certo? Ó, o 11 está multiplicando o I, quando mudar de lado vai dividindo. Então, nós temos que o nosso I ele é igual a 4. 4 o quê? Unidade de corrente elétrica é o ampere. Muito bom. Então, o I ele é igual a 4 ampere. Beleza? Tudo bem? Então, toda vez que eu quiser calcular a corrente elétrica, eu tenho que me utilizar dessa fórmula que a gente já aprendeu antes, tá? A tensão é igual a resistência vezes a corrente elétrica. Lembrando que se eu estiver trabalhando com a resistência total, se eu estiver trabalhando com a tensão total, eu preciso da resistência equivalente, beleza? Agora, se eu tivesse a tensão em algum ponto aqui, era só eu trabalhar com a resistência em qualquer um desses, era só eu trabalhar com a resistência envolvida nesse ponto também. Também ia me dar os mesmos 4 amperes aqui, beleza? Vamos ver o exemplo 2. Na figura abaixo representamos o circuito no qual há um gerador. Calcule a resistência equivalente do circuito. Beleza, resistência equivalente a gente já viu que é somatória das resistências parciais. Nesse caso ali, R1 mais R2. Então, ó, a nossa resistência equivalente vai ser igual ao R1, que é 2, mais o R2, que é 3. Então, a resistência equivalente aqui vai ser igual a 5. 5 o que mesmo? 5 ohms. Muito bom, beleza? Então, 5 ohms é a nossa resistência equivalente aqui, tá bom? Lembrem-se sempre disso, gente. O circuito está em série, resistência equivalente é a soma das resistências parciais, beleza? Lá no outro, as resistências aqui estavam representadas por raiozinhos, né? Por riscozinhos, ondulações. Ela também pode ser representada assim como retângulos, tá? Não tem problema nenhum não, beleza? Vamos ver a letra B? Calcule a intensidade da corrente elétrica. Ó, mesma coisa que a gente fez no outro. U igual a resistência vezes a corrente. Beleza? Ah, professor, mas não tem o U. Tem sim. Olha aqui o U aqui, ó. Ó, tá na figura. 60 volts. É o U de toda a figura. Então é o U total. Então aqui no lugar do U vai entrar o 60. A resistência aqui, qual delas? Ah, professor, é a resistência equivalente. Isso aí, galera, é a resistência equivalente. Que a gente achou aqui é 5 vezes o I. Então, o I ele vai ser igual a 60 sobre 5, tá bom? Botando aqui ao lado, o I vai ser igual a 12. 12 o que mesmo? Ampere. Isso aí, 12 ampere. Tá bom? Matamos assim a letra B, beleza? Esse exemplo tem uma letra C ainda, vamos lá nele? Calcule a DDP entre os extremos de cada resistor. O que é DDP mesmo, galera? Vocês lembram? DDP é tensão, é a mesma coisa que a tensão, muito bom, tá bom? Então, o que a gente vai calcular aí é a tensão, só que ele quer a tensão entre os extremos de cada resistor, então ele quer saber o valor do U nesse resistor e o valor do U nesse resistor, tá bom? Lembre-se que esse daqui é a tensão total. Como é que a gente vai fazer isso? Olha só, o U no primeiro resistor, ele vai ser a resistência no primeiro resistor vezes a corrente elétrica. Ah, professor, mas não tem a corrente. Tem sim. Lembre-se que na letra B a gente achou a corrente elétrica igual a 12 amperes. Ah, vai ser a mesma corrente? Vai, gente. A corrente elétrica, o caminho está em série e não tem perda. Ela vai seguir aqui, ó. A mesma corrente que está entrando é a corrente que vai sair no sistema, tá bom? Então, o I aqui vai ser o mesmo. Então, para calcular o 1 vai ficar igual ao R1, que é 2, vezes a corrente, que é 12. Então dá 24 o quê? Volts, isso aí. O 2 então vai ser o R2 vezes a corrente. O R2 é 3.
Então, 3 vezes a corrente, que é 12, que dá 36. 36 volts, lembre-se disso, tá? Então, a gente calculou o 1, que é igual a 24 volts, tá bom? E calculou também o U2, que é igual a 36 volts. Beleza? Então, a gente tem o 1 e o 2, que era o que o exercício pediu para a gente. A DDP, ou seja, a tensão entre os extremos de cada resistor. Percebam ainda o seguinte, ó, se a gente somar aqui o 24 com 36, vai dar o 60, que é a total. Lembra da propriedade lá? Ó? A tensão total é a soma das tensões parciais. Então, 24 mais 36, 60. É até uma forma da gente tirar uma prova real para saber se fez a conta certinha. Beleza? Tá bom? Então, galera, o que a gente viu na aula de hoje? A gente falou sobre associação de resistores em série, tá? Que nada mais é do que você ligar os resistores de forma sequencial, ou seja, com um único caminho a ser percorrido pela corrente elétrica, beleza? A gente viu que a propriedade, a tensão total, é o somatório das tensões parciais, igual eu falei para vocês aqui agora, tá? Se a gente somar o 24 com 36, vai dar os 60 daqui. E nos exemplos anteriores, a gente viu que a resistência equivalente também é o somatório das resistências parciais. Beleza? Tudo bem? Espero que tenha ajudado vocês, que tenha ficado claro. Por hoje vai ser só isso aí. Até a próxima, galera!